Olá, hoje nós vamos falar sobre essa lei que traz aí essa novidade do ficha limpa. O que é que isso tem a ver? O que é que pode influir e repercutir na esfera trabalhista, nos processos trabalhistas? Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou dizendo que a aplicação dessa lei é imediata, vale para as eleições de 2010. Fazendo um comentário aqui rápido e dando, obviamente, a minha opinião, porque o assunto é bastante polêmico, eu entendo que o ficha limpa ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele viola um princípio que está assegurado no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 57, que diz o seguinte, que ninguém poderá ser considerado culpado antes de uma decisão condenatória em definitivo. Isso quer dizer, antes que o processo acabe. É como se fosse um jogo de futebol que todo mundo está torcendo, o time adversário está perdendo por 3 gols de diferença, mas enquanto não se apitar os 90 minutos, o jogo não acabou e não se pode declarar o vencedor. Então eu vejo o ficha limpa como uma medida, uma possibilidade de se declarar um vencedor antes que a partida de futebol acabe, antes que a corrida termine, que aquela bandeira quadriculada seja dada ao primeiro colocado. Eu vejo dessa forma e acho que nós, operadores do direito, temos que se afastar um pouco do fato social e sermos técnicos. Sei que muita gente critica isso, diz que não se pode ter essa legalidade, apelida os políticos de bandidos, de traidores, de pessoas que exploram o povo, enfim. Isso é outra história, não quero entrar nessa seara. A minha questão aqui é técnica, é legal. Eu acho que o ficha limpa poderia existir, desde que fizesse uma emenda à Constituição. Mas, voltando, o que é que isso pode influir no processo do trabalho? Ora, eu busco enxergar muito longe e eu vejo aqui uma ponta, um link em relação a isso. Por quê? Porque o processo trabalhista, ele pode utilizar qualquer fonte como subsídio, qualquer fonte subsidiária, desde que não conflite com as normas, com os princípios do processo trabalhista. O processo trabalhista ele é um processo urgente, é um processo imediato. Por quê? Porque ele trata de uma questão alimentar. Ele busca prover uma parcela de alimento para aquele trabalhador que, presume-se, teve seus direitos sonegados. Então é um processo urgente, é um processo que tem que ter uma eficácia muito priorizada. No momento em que existe uma lei permitindo que se condene alguém antes que o processo termine, o que é que isso pode ser utilizado na esfera trabalhista? Ora, pode o juiz do trabalho entender, o juiz do trabalho que eu digo é o da vara, entender que a partir de uma decisão de colegiado, que é decisão de tribunal do trabalho, porque a Justiça do Trabalho se organiza em vara, Tribunal Regional do Trabalho, que é para onde se recorre ordinariamente, depois existe o Tribunal Superior do Trabalho e depois é o Supremo. Então pode-se entender que aquele processo, aquela sentença, ao ser apreciada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é uma decisão de colegiado, uma decisão de turma, ela já pode ser considerada decisão definitiva e a sua eficácia, a sua execução ser total, sem nenhuma espera, sem nenhum aguardo de que o processo termine. Então, isso pode trazer uma revolução no processo trabalhista e eu acho que isso é uma tremenda insegurança jurídica. Por quê? Porque a Constituição Federal, como nós comentamos aqui no início desse post, ela assegura que só poderá ser considerado culpado aquela pessoa que teve, jurídica ou física, que teve uma decisão judicial condenatória em definitivo e não antes dessa partida processual acabar. Fica aqui então esse nosso comentário e os fatos, o tempo é que vai dizer quem está com a razão, se nós
estamos enxergando realmente o futuro ou apenas sendo precavidos demais. Muito obrigado.